Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos, saudações rubro-negras. Olha, tem mercado da bola, mas tem muito mercado da bola hoje, tá? Porque eu quero já falar do Kennedy, não vou me aguentar. Né? A produção vai se descabelar, segura mais para falar do Kennedy. Não, eu quero falar logo do Kennedy, Mário, Marcos, porque é o reforço aí mais próximo do Flamengo, deve chegar no Rio já nos próximos dias, está muito, muito próximo. Lembrando que no Chelsea, até de lateral esquerdo ele já jogou, é um jogador canhoto, é um jogador que já passou aqui pelo Fluminense, já vi muitos jogos desse cara. Ele é base, né? Ele foi revelado pelo Fluminense. Sim. Ele foi revelado pelo Fluminense. Pois é, no Chelsea mais recentemente, mas jogou no Granada, Retafe, enfim. A ponta direita do Flamengo é a questão, é a pauta, porque eu acho que, me parece que vai ser a posição principal dele como atleta rubro-negra. E a pergunta já está na tela, Marcos. A contratação do Kennedy eleva o patamar do Flamengo? Do elenco do Flamengo? Atualmente, sim. O elenco vem perdendo jogadores, né? Claro que alguns não são de alto nível, tipo o grande Lincoln, que deixou a gente há um tempo atrás, mas a gente também perdeu o Gerson. E todo jogador desse porte de Kennedy, que pode chegar assim, vem para agregar no elenco, vem para somar. Ainda que ele não seja um titular absoluto, o Thiago Maia não era um titular absoluto, ele era reserva do Gerson e é um atleta que agregava no elenco. Agora, eu não sei dizer se ele vai ser o maior nome, né, dessa janela de transferência do Flamengo, ou se vem mais alguém da Europa aí com nome de peso também. Pois é. Mari, o que o Kennedy pode somar ao elenco do Flamengo, e principalmente imaginando ele como um jogador de ataque, mais para o lado de campo, apesar de ser canhoto, já tem um histórico muito relevante pelo lado direito, né, a área onde o Everton Ribeiro hoje é o titular. O que o Kennedy pode melhorar? O que ele faz que o Everton Ribeiro não faz? Você acha que ele chega para brigar por titularidade, Mari? Depende, porque o Renato já tem dado sinais de que quando o Everton Ribeiro não rende aquilo o esperado, né, ele troca e coloca o Michael. Mesmo trocando às vezes de lado, às vezes ele posiciona mais o Arrascaeta para o lado direito para deixar o Michael entrar pelo lado esquerdo, que é o lado de preferência dele. Né? Às vezes fazendo essa troca, ou às vezes ele em seguida troca, tira o Arrascaeta e coloca o Vitinho, aí sim eles ficam trocando de posições. Eu acho que o que faz elevar o patamar do Flamengo não é a peça em si, mas a questão da reposição, né? Porque hoje é notório que o Flamengo tem um 11 muito forte. E aí, quando você tem jogadores como Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, Everton Ribeiro, Diego, o próprio Ilharão, Felipe Luiz, como eles são muito bons, a reposição sempre fica um pouco aquém. Eu acho que o Kennedy, ele diminui um pouco essa distância ali na posição do Everton Ribeiro. Né? E outra coisa, o Kennedy, ele foi emprestado por um time inglês, né? Depois ele foi emprestado para 2 times espanhóis, o último que ele jogou acho que foi o Granada, e ele fez bons jogos pela Liga Europa, inclusive um dos jogos que o Granada passou de fase foi com 2 gols do Kennedy. Então ele vem, assim como o Thiago Mendes, que a gente vai falar em seguida, ele vem atuando, ele não está parado, e ele tem pouco histórico de lesão, e é um jogador de 25 anos, eu acho que é um pacote completo, no sentido de que o Flamengo tem que começar a pensar na reposição dos seus titulares, que tem de 30 ou mais anos, entendeu? Então, renovação, hoje, né, no caso. Exatamente, tem que começar a pensar numa renovação. Já que, claramente, o Flamengo não tem um plano de carreira para a base, de tipo, pegar um jogador com característica parecida e fazer com que aquele jogador seja um futuro titular, né, que seria o ideal para a gente, normalmente faz a questão de colocar um pouco no profissional para dar aquela visibilidade e vender. Então, eu acho uma boa opção, porque é um jogador jovem, é um empréstimo com opção de compra, 10 milhões de euros, né? Vamos torcer para que o euro não suba muito daqui para o final do ano, né? Então, para o final do empréstimo, no caso.
e ele quer jogar no Flamengo. E o Chelsea já acenou positivamente. Então, eu acho que diminui um pouco a distância dos, digamos, suplentes para o titular absoluto. Lembrando, ele, como você bem disse, ele atua pela direita, tem uma boa passagem pela direita, atua pela esquerda, já atuou como ala, já atuou como lateral, então é um cara versátil para se virar bem nas pontas, né? Que também é o tipo de jogador que o Renato gosta, né? Vamos ver aí que ele jogou com Luan entrando em diagonal, Cebolinha, os outros que passaram pelo Grêmio também são jogadores de velocidade pelas pontas. Então, é a preferência do Renato também. Eu acho que tem tudo para dar certo e ele está fazendo pré-temporada. Então, não é um cara que vai chegar aqui e vai perder mó tempão, se preparando para jogar. Acho que da feita que tiver. E vai outra coisa: o Everton Ribeiro sendo convocado, ele vai ter jogo para jogar. Ele vai ter muita oportunidade para jogar. Né? Então, regularizado, ele pode entrar em campo. Até sinceramente eu fiquei um pouco surpreso com a convocação do Everton Ribeiro, né? Acho que ele já viveu momentos muito melhores e tal. Dos convocados, talvez seja um nome até mais discutível. Não sei se ele está jogando tanto para ser convocado. Claro que pelas características, o Tite gosta muito dele como uma opção. Mas, enfim, o Kennedy é um jogador que chega muito na linha de fundo também, coisa que o Everton hoje, talvez até pela idade e tal, não vai tanto. O Everton vai mais por dentro. Eu acho, Marcos, que é um ótimo reforço, sim, uma ótima sacada, até por ser esse jogador coringa, né, que atua em mais de uma função. Até na lateral esquerda ele já foi utilizado, né? Sobre o Everton Ribeiro ser convocado, eu acho que vai passar mais pelo Tite confiar no jogador. Ele estava lá na Copa América junto com o Gabigol. Você vê, o Tite vai pegando mais ou menos os mesmos jogadores que atuaram na Copa América e subiu alguns da seleção olímpica para a principal. E só uma parte rápida para a galera não interpretar mal. Eu fico muito feliz pelo cara. Quando eu vejo o nome dele convocado, imagino a alegria dele. Fico feliz, tá? Mas fico puto assim, pelo Flamengo, porque eu falo, porra, ele não tá entregando tudo que ele pode, né, no Flamengo. E foi convocado para a seleção brasileira, né, que é a honra máxima para um atleta de futebol. Sim. Enfim. Mas na seleção também ele não entregou grande coisa, não. Fez o que ele faz no Flamengo também. Pois é. Eu acho que essa questão Desculpa, Marcos. Eu acho que essa questão do desempenho do Everton Ribeiro, principalmente nessa fase dele, já 32 anos, 31, né? Se eu não me engano. 31 ou 32. Então, assim, vai muito pelo posicionamento. Eu acho que, desde a saída do JJ, o mais prejudicado ali, do meio para frente, tem sido o Everton Ribeiro, porque com a passagem do Arão para a zaga, a gente ficou sem um pouco daquela cobertura ali, né? Então ele tem que voltar muito. Então, assim, ele tem que ver o jogo da intermediária para frente. Então, imagina ele ter que correr todo aquele espaço para poder chegar e se apresentar no ataque. Né? Então, assim, nos primeiros jogos do Renato, ele estava reposicionado mais à frente. Até o Kika está aqui, eu perguntei para ele numa live que ele fez pós-jogo lá no Mundo na Bola, e ele explicou muito bem a questão do reposicionamento do Everton Ribeiro. Então, ele estava mais à frente. Ele não tinha que voltar lá na intermediária para dar o bote e fazer a costa do lateral. Então, ele voltou a fazer isso nos últimos 2 jogos. Né? Porque o Arão parece que está meio... Às vezes parece que está meio perdido. Então, às vezes, o posicionamento do Diego também não ajuda. Né? Então, assim, quando ele tem que fazer essa volta, quando ele tem que voltar, prejudica muito o desempenho dele. Porque ele, do meio para frente, de frente para o gol, tendo que se posicionar para finalizar, ou tendo que lançar a bola para alguém, é outra coisa. Agora ele lá atrás não ajuda em nada, nem a ele mesmo. Entendi. O Kika participou de uma transmissão de jogo aqui no pré-jogo com a gente. Ele também falou sobre essa novidade tática aí do Everton Ribeiro, reposicionado com o Renato. E concordo com o que você falou. Nos últimos 2 jogos, talvez o Arão tenha oscilado para baixo em relação ao que ele estava fazendo. Mas, enfim, como a gente até já colocou no papo de hoje, no último jogo bastaram Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta para o Flamengo massacrar o Olímpia. Então, eu sempre coloco isso, né? Eu já vejo muita gente abrindo esse debate. Não é, talvez, mais um quarteto mágico. Os números não demonstram isso. O Flamengo não tem um quarteto mágico de ataque, sim um trio, né? Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta como
os homens ali da linha de frente que estão sempre participando diretamente dos gols e tal. O Everton não tem feito mais isso. Mas é claro que é um jogador extraordinário, que a gente não vai jamais desdenhar do futebol, fazer pouco caso do futebol do Everton Ribeiro. Eu ia comentar aquela hora que o que me incomodaria é se ele chegasse na seleção comendo bola, dando lençol, fazendo gol pra caramba, e no Flamengo jogasse abaixo do que a gente espera. Mas como ele chega lá e joga a mesma coisa, talvez seja a idade que já tá cobrando. Se bem que 31 anos não é tão velho A Mari assim, estava né? certa, tá? São 32. Ele fez 32 esse ano. 32 não é uma idade tão avançada assim. A gente tem aí Diego, Felipe Luiz e o outro Diego com 35 e os caras ainda jogam um nível mais alto. Tá todo mundo ficando velho, já estão com 36. 36. Tá todo mundo um aninho mais velho.